3 ervas que fazem bem para o fígado. Vamos lá, vamos para o dia de live, sejam bem-vindos. Vamos entrando que hoje eu vou falar sobre essas ervas, erva que a gente não dá nada por elas, né? Mas que fazem ali um papel de coadjuvantes no tratamento ou na prevenção ali de problemas hepáticos, de inflamação hepática, gordura no fígado. Então vamos lá para a nossa live de hoje. Hoje eu vou falar sobre essas ervas, que são ervas aromáticas e o potencial delas aí, mostrando que elas podem ser grandes aliadas para o fígado, tá bom? Então vamos entrando, vamos encaminhando essa live para quem precisa saber disso, tratar o fígado de forma natural, né? Então se você tá aí com sintomas de sobrecarga hepática, como dores de cabeça constante, boca amarga, fraqueza, muita fadiga, dores crônicas pelo corpo, problemas aí na evacuação, né? Fezes amolecidas, pastosas ou constipado, o intestino sempre ali ou solto demais ou preso demais, né? Problemas digestivos, que é muito comum aí quando a gente está com esse fígado inflamado, problemas de mau cheiro, queda do cabelo, né? Porque a gente fica assim com algumas carências de nutrientes, enfim, né? O processo inflamatório, ele vai causar uma bagunça no corpo inteiro. Então é importante que a gente entenda isso. E mais uma coisa, se você tá aí com esteatose hepática, seja qual grau você tiver, com fibrose inclusive, né? Muitas pessoas aí estão colocando que já estão no grau 1 ou no grau 2 ou 3 de fibrose, ainda é tempo de restaurar esse fígado. Então fica aqui comigo pra gente conversar mais um pouco sobre isso, tá? Então, como eu falei pra vocês, são vários os sintomas que a pessoa começa a sentir e não vincula isso a alguma possível inflamação hepática, né? Você foi diagnosticado com gordura no fígado, mas você não vincula tudo que você está sentindo com aquela gordura acumulada no fígado, porque hoje, né, todos falam que é comum, que todo mundo tem, mas a gente sabe que não é normal ter um excesso de gordura nesse fígado aí, significa que tem um processo inflamatório acontecendo. E por que você sente tantos sintomas quando você tem aí presença de acúmulo de gordura aí nos hepatócitos? Porque o fígado, ele é um órgão de conexão, então ele é considerado o órgão do corpo, o órgão que desinflama, tá? Então, hoje em dia se fala muito em inflamação, desinflamação, né? Então o nosso corpo, ele possui esses dois sistemas. A gente precisa inflamar, mas a gente precisa saber desinflamar também, tá? Se a gente não consegue fazer mais isso, esse processo de desinflamação, você acaba ficando sempre inflamado. E isso não é bom, tá? Então, temos que ter esses dois sistemas funcionando bem. E o fígado, ele é considerado o nosso órgão de desinflamação. Então, se eu quero organizar alguma coisa, por exemplo, se eu tô com a minha pressão alterada, sou hipertensa, se eu tô com a minha glicemia alterada, se eu sou diabética, se eu tô com resistência à insulina, eu preciso ajudar esse meu fígado a desinflamar, porque ele é um órgão que desinflama e que regula metabolismo. Então, se eu estou com problema na tireoide, se eu tenho hipotireoidismo, mesmo fazendo uso da medicação, eu tenho todos os sintomas de hipotireoidismo, que é sonolência, aumento de gordura corporal, né? Calcanhar rachado, língua com marca dos dentes, né? Alteração no meu humor, eu vou ter que olhar para o meu fígado. Porque se eu estou num processo inflamatório, seja qual órgão for, eu preciso desinflamar. E eu preciso desse fígado saudável para que possa acontecer isso. E por que ele é um órgão de conexão? Porque ele vai se conectando aos nossos outros órgãos, ao coração, à circulação, à tireoide, né? Tem uma conexão forte com o trato gastrointestinal. Então, o fígado é um órgão principal de desinflamação e que está conectado aos outros órgãos, como intestino, coração, rins, tireoide, tá? Então, eu preciso manter esse meu fígado bem para que eu possa dar conta, né, de todo esse processo aí de inflamação que eu tô vivendo, certo? Então, quando eu tô com meu fígado doente, como que ele vai fazer toda essa função que ele deveria fazer?
Além disso, o fígado, vocês já sabem que me acompanham aqui, ele é o principal órgão do quê? De detoxificação. Ele tem uma grande responsabilidade de fazer a faxina diária do nosso corpo. E um fígado doente, ele não vai ter essa capacidade, essa eficiência de estar fazendo essa faxina. E por isso eu acumulo mais toxinas, mais substâncias tóxicas que não deveriam estar no meu organismo, elas ficam e eu começo a adoecer. Eu começo a ter problemas ali na função dos meus hormônios, porque essas toxinas, essas substâncias tóxicas, elas são disruptores endócrinos, ou seja, ou elas imitam os nossos hormônios, ou elas bloqueiam os receptores de hormônios, tá? Então a gente acaba tendo outros sintomas, como por exemplo, né, o que eu vim falando no início dessa live, pessoas que têm problema com hipotireoidismo ou tireoidites aí, como por exemplo de Hashimoto, né, ou hipertireoidismo, que fazem tratamento, se não olhar para o fígado, você não consegue, mesmo com a medicação, ter um efeito positivo, um controle aí dessa sua saúde tireoidiana, tá? Então, é importante a gente olhar para o fígado, ele precisa estar saudável, porque é ele que dá conta da faxina, de liberar, né, quer dizer, de metabolizar substâncias tóxicas que a gente tem contato todos os dias e que precisam ser eliminadas, ok? Então, aqui eu falo muito desse fígado e como fazer a restauração dele. Como a gente retirar essa gordura acumulada dele. Como ativar esse sistema de autolimpeza que esse fígado sabe fazer. Ok? Diante disso, de várias funções que ele executa, é lógico que você vai ter aí problema na digestão, né? Principalmente na digestão de gordura. Por quê? Porque o fígado ele está associado, ele participa do processo digestivo. Ele produz bile e essa bile tem que ser de qualidade. Se eu não tenho bile de qualidade, ou não tenho bile suficiente, ou não tenho vesícula biliar, vou me prejudicar no processo digestivo. Vou inflamar esse meu intestino pela falta da vesícula biliar. Eu preciso dar um suporte digestivo, né? Então o intestino fica comprometido, ou estava comprometido e comprometeu o fígado, porque pode ser tanto a causa como o efeito dessa inflamação, né? Os hormônios ficam alterados também, porque o fígado ele é responsável pela ativação, pela eliminação de hormônios, então ele tem ali o seu papel endócrino, né, que a gente fala, na atuação desses hormônios no nosso corpo. Já falei da limpeza dele, né? Dos nossos pensamentos. É por isso que quando eu tenho ali uma inflamação hepática, quando eu tenho gordura no fígado, quando eu avancei para a fibrose, eu não tenho paciência, eu não tenho tolerância, a minha raiva parece que fica mais intensa, né? Eu fico com raiva de alguém que nem me fez nada, ao ler alguma coisa, né? Então, a gente fica mais irritado com relação a certas coisas, a gente não consegue modular certas coisas, então a gente acaba sendo uma pessoa mais irritada, mais mal-humorada, sem paciência, né? Olha aí a Ingrid falando que sente muita dor, né? E gera muita dor mesmo esse processo inflamatório. A gente fica assim com dores crônicas, né? Não é só a dor de cabeça, dores articulares, dores musculares. Então a gente acaba ficando com dor lombar também, né? Então é uma cascata inflamatória que vem acontecendo por conta aí dessa desordem metabólica que está acontecendo. Tá? Então é importante que a gente dê uma olhada, sim, tá? Que não é só emagrecer. Quando se fala de gordura no fígado, sempre eu escuto muito falarem, né? Eu preciso emagrecer, o tratamento é emagrecimento, é perda de peso. Gente, o foco não é esse. Se você aumentou o peso pela desordem metabólica, tudo bem, você tem que perder peso. Mas primeiro você tem que organizar esse metabolismo aí bagunçado. Você primeiro tem que ajudar esse fígado a se restaurar para que você possa ter um metabolismo acordado e aí você perde peso. Mas existem várias pessoas com esteatose hepática que são magras,
tá? Que estão sofrendo com esse problema também. Então, o foco para o tratamento de gordura no fígado não é o emagrecimento. O emagrecimento ele vai ser uma consequência do processo de desinflamação, da melhora do sistema de detoxificação, tá? Da melhora e controle do diabetes, que eu tô vendo aqui pessoas falando, eu tenho diabetes tipo 2, diabetes tipo 2. Diabetes pode ser sim gatilho para esse acúmulo de gordura no fígado, tá? Porque quando você tem uma diabetes, você tá com o metabolismo da glicose alterado e isso quem faz é o fígado, tá? Então ele vai acumular mais gordura, por quê? Porque você vai estar ali com uma resistência à insulina, essa glicose não pode ficar circulando no sangue, então ele vai formar ela, guardar, vamos dizer assim, ela na forma de gordura, que é a única coisa que o corpo sabe armazenar tudo que está sobrando. Lembrando que o nosso corpo trabalha por demanda, tá? Então a gente precisa cuidar disso, ok? Então é importante que vocês fiquem atentos a isso, tá? Quando eu passo aqui alguma coisa, algum alimento, você me pergunta, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho ali problemas de colesterol alterado, que geralmente tem relação, porque o fígado ele participa da síntese do colesterol, então é claro que esse colesterol vai ficar bagunçado. O fígado precisa do colesterol, inclusive, para formar a própria bile, né, junto com sais biliares. Então tem pessoas que começam a formar cálculo biliar e não sabe por quê, né? Então, olha aí, ó, a Sônia tá falando, pode gerar pedra na vesícula? Sim, com certeza, Sônia, tá? Então, tem relação, sim. Se alguém tá formando aí, tá com cálculo biliar, esse fígado já tá sobrecarregado, esse intestino já tá inflamado, esses sais biliares que estão sendo reabsorvidos aí pelo próprio fígado, não é de boa qualidade, é ele que faz a forma líquida da bile junto com o colesterol, tá? Então tem total relação, tem tudo a ver, tá? Vesícula biliar, ela é uma extensão do fígado. A vesícula biliar, ela é acoplada no fígado, então não tem como eu falar de fígado sem falar da vesícula biliar, certo? Bom, vamos continuar aqui, só para eu não perder o contexto aqui da nossa live de hoje. Então, o fígado, diante desse cenário aí, né, dessa sobrecarga dele, que é medicação que ele tem que metabolizar, que é o ar que a gente respira que não é puro, que ele tem que metabolizar as toxinas que vêm aí da poluição, tá? Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem contato todos os dias, né, que a gente chama de toxinas, que é a sujeira, que entra no nosso corpo e ela tem que sair. E quem faz esse processo de metabolização delas para expulsar elas do nosso corpo é o fígado. Então, se você está fazendo uso de medicação, se você faz uso de medicamento de uso contínuo para diabetes, para pressão alta, teu fígado está há anos trabalhando nisso, né? Então, se eu for colocar mais medicamento ali para colesterol, para dor ali estomacal, que costuma colocar a medicação, para dor de cabeça, esse fígado ele vai cada vez mais se sobrecarregar, certo? Então, a gente deve pensar em alternativas que ajudem esse fígado a dar uma respirada, né? A gente tem que facilitar, não facilitar, porque a gente não consegue facilitar a vida dele, assim, só se a gente, né, ficar numa bolha, porque todos os dias a gente vai ter contato com toxinas, mas a gente pode auxiliar ele, né, a enfrentar tudo isso, a ter armas para combater esse processo aí de excesso de toxinas no corpo, tá? Alguém tá falando que tem gordura no fígado grau 1, tenho 40 anos, 78 quilos, então assim, ó, independente da idade ou do grau que eu falei, o caminho é o mesmo, o processo é o mesmo, a gente precisa ajudar esse fígado a se autolimpar, tá? Porque ele faz isso, a gente tem um sistema que faz isso, porém muitas vezes esse sistema tá congestionado, não está trabalhando de forma eficiente e a gente precisa ativar ele para que isso possa acontecer, tá? E isso tem a ver com a live de hoje que eu vou falar aqui para vocês. Então, como eu falei, eu vou falar hoje sobre 3 ervas que fazem bem para o fígado, tá? Que ajudam, que são como se fossem remédios, medicamentos naturais que a gente pode estar inserindo no nosso dia a dia.
tá? Olha aí, ó. Fiz ultrassom, gordura no fígado grau 3. Gente, tem pessoas que me falam que já estão há 3 anos, 5 anos, né? Há 7 anos, com gordura infiltrada nesse fígado. Então, é claro que ela não vai estacionar. A tendência é aumentar. Se hoje eu tô com grau 1, se eu não cuidar, eu vou para grau 2. Porque ela não sai sozinha. Então, a gordura no fígado, uma vez infiltrada, ela não vai sair sozinha. Você tem que tratar, tá? E o tratamento, aliás, de forma natural. Porque até hoje não tem uma medicação que ela é focada. Não, essa medicação vai lá e tira a gordura no fígado. Não tem medicação, tá? E outra coisa, se você faz uso de medicamentos de uso contínuo, porque você tem que fazer, aí que você deve ajudar mais esse fígado, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Olha aí, ó, toma medicamento, tá com o fígado alterado, né? Medicamento para o fígado é uma toxina, gente, tá? Qualquer tipo de medicamento é toxina. Esse fígado vai metabolizar esse medicamento, tá? Para poder ser liberado ali a substância dele, tem que colocar para fora. No exame de sangue, um mês depois, o médico falou que meu exame deu bom, mas não tão alto como o ultrassom. Não entendi, Cristiane. No exame laboratorial deu bom, na ultrassom não deu bom, não sei se você está me dizendo se tem ou não a gordura hepática, tá? Então vamos lá, vou falar sobre essas ervas, são ervas que a gente costuma ter em casa, no quintal plantado, que a gente não dá o devido valor a elas, então eu vou falar aqui para vocês. 3 ervas que auxiliam, que faz bem para o fígado, que faz bem para quem está com esteatose hepática, para quem quer prevenir aí algum dano, né, alguma lesão hepática também é bom, tá? São anti-inflamatórias, então eu vou dizer o porquê. Mas o que eu quero que vocês entendam é que na presença de gordura hepática, você vai ter algumas alterações, porque o seu fígado não vai estar executando todas as funções que ele faz de forma eficiente, tá? E principalmente, intestino vai estar ruim, digestão vai estar ruim, emoções vão estar ruim, tá? Porque gera uma desordem de um modo geral, tá? Circulação também, que o fígado participa do sistema de circulação aí do sangue, né? Então, tudo isso vai ter alguma alteração. Não estou dizendo que vão ter todas, mas vai ter alguma alteração, tá? Cada um vai sentir aquilo que está mais fragilizado ali naquele momento, tá? Então, a primeira erva que a gente que pode ser um excelente coadjuvante ali no tratamento para inflamação hepática, para gordura no fígado, né? Seja qual for o motivo, a causa que gerou esse acúmulo de gordura, é o alecrim, tá? Então, o alecrim é uma erva, tá? Aromática que a gente costuma utilizar na cozinha, né, para temperar peixe, para temperar ali alimentos. E ele é bom por quê? Porque o alecrim ele tem compostos ativos, tá? Compostos ativos são substâncias que dentro do nosso corpo tem uma ação benéfica, tá? Então o alecrim ele contém compostos anti-inflamatórios e antioxidantes. O composto mais conhecido é o ácido rosmarínico, que tem ali no alecrim, tá? E esse composto, ele ajuda ali a melhora de energia, tá? Porque quando eu tenho gordura no fígado, eu tenho muita fadiga, muito cansaço, porque o metabolismo da minha energia vai estar comprometido, certo? Então, o alecrim, ele ajuda na melhora dessa energia, na diminuição desse cansaço, até você ter mais foco, certo? Então, o alecrim, ele melhora também as dores crônicas do nosso corpo, uma dor de cabeça, tá? Ele vai auxiliar na melhora dessas dores. Na digestão, como eu falei, a digestão precisa estar boa para que eu consiga melhorar a saúde intestinal, a absorção de nutrientes e ajudar esse meu fígado na eliminação da gordura na gordura instalada nele, perdão, né, acumulada, infiltrada nele. Então, o alecrim, tanto o alecrim desidratado quanto o alecrim natural vão ajudar,
tá? A ter esses benefícios, certo? Então você pode estar colocando aí na sua rotina o alecrim. Se eu quero ter mais energia, eu estou muito cansada, principalmente depois do almoço, né? Claro que tem pessoas aí que já acordam cansadas, né? Porque o sono tá ruim, não tá sendo reparador. Então você acorda já cansado, como se a bateria já tivesse descarregada, né? Tem que acordar porque é o jeito. E após o almoço, essa queda de energia é mais brusca ainda. Então o alecrim ele ajuda nessa melhora dessa energia. Como que eu posso estar utilizando o alecrim? De várias formas. Eu posso estar utilizando ele esfregando na mão e inalando, tá? Porque ele tem óleos essenciais aí que vão ajudar na hora que você inalar, você vai melhorar essa energia, o foco, até uma dorzinha de cabeça que você esteja sentindo, que é um sintoma comum, né, de fígado inflamado, é aquela dorzinha chatinha que você já acorda com ela e ela permanece ao longo do dia. E depois do almoço, todos esses sintomas eles vão ficando mais intensos, né? A queda de energia, essa dorzinha chata da cabeça tá incomodando mais do que quando você acordou, né? O estresse, a ansiedade vão piorando no fim da tarde. Então, o alecrim ele ajuda nesse processo. Você pode esfregar um ramo de alecrim e inalar, ou colocar o raminho aqui atrás da orelha, ou fazer o chá de alecrim, tá? Então ali de 180 a 200 ml de água quente, colocar ali um raminho de alecrim, deixar em infusão, né, abafadinho ali por uns 5 minutos, coar e tomar ajuda nas dores de cabeça, ajuda na melhora dessa energia, ajuda na digestão, tá? Então o alecrim, ele auxilia nesse processo digestivo que tá ruim. Então você tomar o chazinho dele após o almoço, né, de tarde, vai te ajudar nesse processo. Então ele contribui para várias coisas, tá? É uma erva magnífica, tem muitos compostos aqui. Se eu fosse falar do alecrim, seria uma live inteira só do alecrim, né? Então eu pontuei algumas coisas. E além disso, o alecrim ele tem propriedades que são protetoras do fígado. Então o fígado, quando tem acúmulo de gordura, ele está num combate intenso, né? Existem muitos radicais livres. Esses radicais livres, eles lesionam as células, tá? Então, quanto mais propriedades antioxidantes, a gente vai combater esses radicais livres. Então, é interessante que a gente ofereça para esse fígado esses compostos antioxidantes para a proteção da própria célula dele, né? Contra possíveis lesões que vão acontecendo aí conforme essa gordura fica nesse fígado acumulada. Então, imagina assim, ó, você descobriu há mais de 1 ano que você tem gordura no fígado. Imagine essa gordura aí como se fosse uma gordura que você está utilizando aí por um tempão. O mesmo óleo, ele vai oxidar, esse óleo vai envelhecer, é a mesma coisa. Essa gordura infiltrada nas células do fígado, elas vão envelhecer, elas vão oxidar. Então isso gera mais inflamação. E isso pode gerar lesão, tá? Como é o caso ali dos pontos fibróticos, porque essa célula, ela vive na luta de tentar acabar com essa inflamação. Então ela vai cicatrizando ali de uma forma anormal e vai formando esses pontos fibróticos, porque muda ali o tecido do fígado, muda ali a textura dele, fica mais rígido, né? E ele não é assim, por isso que a gente fala fibrose. Tá? Então o alecrim é importante, sim, ele é ótimo para saúde hepática, para digestão, para melhora dessa energia, né? Para quem está sofrendo com essa queda de energia, com esse cansaço crônico, ok? Então, tomando ali depois do almoço, no meio da tarde, é interessante, sim, você fazer o uso do chá do alecrim, ok? Bom, qual outra erva muito comum, né, que a gente tem, que auxilia ali na restauração do fígado?
essa erva aqui, né, que é um tempero também, é uma relação ou de ódio ou de amor. Ou você ama ou você odeia, a gente costuma dizer assim, que é o coentro, né? Então essa ervinha aí, o coentro, que a gente usa para temperar, tem pessoas que amam, eu sou louca por coentro, tem outras pessoas que não gostam de coentro. Então o coentro, ele é assim fantástico para a proteção hepática, tá? É um excelente aliado do fígado. Por quê? Porque dentre vários compostos que o coentro tem, né, compostos anti-inflamatórios, compostos antioxidantes, o coentro ele tem algo muito especial, porque ele é muito detoxificante. Ele auxilia muito na detoxificação, principalmente de metais, que a gente fala metais pesados, metais tóxicos, tá? Vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que têm acúmulo de alumínio no corpo e não sabem. Principalmente, volto a falar que hoje eu casquetei, não é que eu encasquetei, que a gente vai estudando, vai lembrando, né? E coincidiu muito com o tema da live. Então, quem tem hipotireoidismo, que toma a medicação, nada acontece, os efeitos não tem nenhum benefício, tem todos os sintomas desse hipotireoidismo, intestino lento, como é que eu posso dizer, até a parte da memória fica lenta, acúmulo de gordura corporal, dificuldade em perda de peso, muito acúmulo de líquido, né? O inchaço, ele é frequente sempre em quem tem ali o problema de hipotireoidismo. Então, tudo isso leva a um acúmulo maior de toxinas, né? Então, muitas vezes, aumenta-se ali o medicamento para ir para o hipotireoidismo e não está tendo ali uma resposta boa, não está tendo melhora nenhuma, né? Então, o que isso quer dizer? Que também eu posso estar acumulando mais metal tóxico, como o alumínio, por exemplo, certo? E o alumínio, ele alumínio só não, né? Cloro, alumínio, são metais tóxicos aí que agridem muito a nossa tireoide, certo? Então, o coentro, ele tem esse potencial detoxificante. Ele tem, assim, muitos compostos que auxiliam na detoxificação desses metais tóxicos, como o alumínio, por exemplo, tá? Então, fazer o uso do coentro para a proteção das células hepáticas, para melhora da detoxificação desses metais do corpo e de outras toxinas acumuladas no nosso corpo, o coentro é maravilhoso, tá? Ele tem um papel bem importante nesse processo de detoxificação. A gente pode utilizar ele na forma de chá, tá? Pode usar como tempero? Pode, ajuda bastante, mas quando a gente retira um pouco mais desses compostos do coentro, né, através da água quente, por isso o chazinho dele, a gente consegue ter mais esses compostos ali e melhora mais a eficácia, né, desses benefícios, desses compostos que o coentro tem. Então, sim, usar na forma de chá é interessante, tá, Lene? Então, um punhadinho ali do coentro, né, em torno de 180, 200 ml de água quente, né? Então, as folhinhas, essas ervas, como são muito sensíveis, a gente não ferve elas, tá? A gente ferve a água e depois coloca elas ali na água já quente e abafa, depois coa e toma. Então, o coentro também é uma excelente estratégia para proteção hepática, para ativação de sistemas de detoxificação também. Pode usar no suco, tá, Sônia? Também pode usar no suco também, certo? Então, você pode estar aí consumindo essa ervinha diariamente, tanto no suco ou no chá, no tempero, nem preciso falar, né? Utilizar como tempero é ótimo. Vamos lá, então, a terceira erva, tá? A terceira erva que ajuda muito, né? Que beneficia o fígado, que protege o fígado, que melhora a saúde digestiva também. Olha que eu tô dando um brinde hoje, gente. Porque essas mesmas ervas que protegem as células hepáticas também ajudam na melhora da digestão, que é um dos sintomas
que mais acometem as pessoas que estão com gordura no fígado, tá? Má digestão, enjoo, estufamento, gases, né? Porque tá tudo interligado ali, tem uma conexão que a gente chama de eixo intestino-fígado, tá? Então, não tem como eu falar assim, você tá com gordura no fígado. Não olhe para o seu trato gastrointestinal, tem que olhar, tem que restaurar os dois, porque os dois vão estar inflamados, ok? Então, a terceira erva que vai ajudar na melhora do trato digestivo, né, e também do fígado é o orégano. O orégano é extremamente antibacteriano, antifúngico, é o nosso antibiótico natural, é o nosso antifúngico natural, tá? Ele tem ali vários compostos, mas o principal é o carvacrol, tá? Que é um composto específico ali do orégano, que ele ajuda a combater bactérias ruins, fungo, tá? Que geralmente a gente tá aí com um crescimento de fungo desordenado, né? É aquela unha que nunca sara do fungo, muita caspa na cabeça, né? Manchinhas brancas, o famoso pano branco no corpo, isso aí já é um sinal de crescimento fúngico também, de intestino aí comprometido. E o orégano, ele ajuda muito nesse processo, porque quando eu tenho gordura no fígado, né, esse intestino tá ruim, minha imunidade tá péssima. É um vírus que passa na esquina, eu já tô gripado, né? É uma infecção aqui, é uma infecção urinária de repetição, várias infecções sempre, você está constantemente doente, porque sistema imunológico caótico, né? Sistema imunológico que está ali na parte ali atrás do intestino, né? Que a gente fala ali na barreira intestinal, está comprometido. Então, o orégano ajuda muito nesse processo. Tá? Então, o orégano ajuda na digestão, ele ajuda na melhora da desbiose intestinal, parasita, enfim, é uma erva protetora, tá? Ela tem compostos aí maravilhosos que ajudam nesse processo. Então, o orégano pode ser na forma de chá também, no tempero, pode ser o orégano desidratado, pode ser o orégano natural, façam uso dele. E para finalizar essa live de ouro que hoje eu trouxe para vocês, que eu estava bem inspirada, vocês podem fazer o azeite aromatizado com essas ervas, né? Orégano, alecrim, colocar, porque vai liberando os compostos dessas ervas, né? Esses compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, e você vai colocando ali na sua comida diariamente. Ok, minha gente? Então, guardem isso. Coloquem todas essas dicas aqui em prática para vocês já sentirem os benefícios. Só isso vai resolver, Nutri? Claro que não. Nada é milagroso. Como eu sempre falo, costumam sempre mandar mensagem para mim e falar assim: Nutri, passa uma dietinha aí, eu tô com gordura no fígado. Qual que é o melhor medicamento? Eu tô com gordura no fígado. Gente, gordura no fígado se trata, já tá falando a palavra, com tratamento, com estratégias nutricionais, né? Com chás, com a suplementação, com a alimentação, que é a base. Então, é um tratamento, tá? Nada, uma coisinha que você vai colocar vai ser um milagre. Mas a junção de tudo que eu venho falando vai contribuir para a tua melhora. Você vai sentir melhora, tá? E falem para mim se vocês estão melhorando também, porque eu preciso ter esse feedback, tá certo? Então encaminhem essa live aqui, depois eu vou deixar salva no feed, para que vocês assistam quantas vezes quiser, para que vocês encaminhem para as pessoas que precisam saber. Para que eu vou tomar ali antifúngico, se eu tenho ali uma erva que é ótima para isso? Tá? Então, a gente não pode ficar só à mercê, né, do que está pronto da medicação. Ela tem o seu papel importante, sim, né, em momentos pontuais, mas a gente tem ali uma riqueza na natureza que ajuda a gente a restaurar de qualquer inflamação, qualquer processo inflamatório que a gente está passando. Ok? Então, vamos lá. Pode ser desidratado, sim, tá? Pode ser o orégano desidratado, pode ser o orégano natural, tá? Todas as ervas, né? Com exceção do coentro, né? Porque daí vocês podem estar utilizando tanto desidratado quanto natural,
Tá bom, gente? Então, ó, fiquem com Deus, uma boa semana. Espero vocês aqui na semana que vem no nosso dia de live. Até mais!